Olá, pessoal! Eu sou a Aline Fonseca, founder da Waste Data, e eu estou aqui com uma inovação, né? Nós vamos começar agora a gravação de alguns podcasts e trazendo aí pessoas e negócios legais para o nosso segmento. E nós vamos ter um quadro que vai se chamar Do Dado ao Impacto. Hoje eu estou aqui com o Ismael, da Meu Resíduo, e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória de startupeiro, né, que a gente sabe que é um desafio, é um leão por dia, né, e então a gente vai começar esse trabalho e espero que vocês gostem. A proposta é que a gente possa trazer aí também vários empreendedores para falar dos seus negócios, principalmente aqueles negócios onde a gente consegue enxergar esse potencial de impacto, tanto no aspecto ambiental, social e econômico. Bem, Ismael, você gosta muito daquela pegada, né, da apresentação social. Se apresenta para a gente, por favor. Bom, beleza. Muito obrigado pelo convite. É gratificante poder estar do outro lado também. Eu produzo alguns podcasts e poder falar um pouquinho sobre a nossa querida empresa e também um pouquinho da história de vida é muito gratificante mesmo. Então, eu sou o Ismael, a Aline me convidou, a gente já se conhece há algum tempo, eu sou CMO na Meu Resíduo, estou na caminhada com a Meu Resíduo já há 7 anos. A Meu Resíduo é um software para gestão de dados ambientais, principalmente focada em gestão de resíduos para geradores, transportadores e receptores, né? Mas na minha caminhada também, eu tenho uma caminhada de anos como auditor líder, trabalhei em centrais de resíduos, em ETS, né? Já fiz mestrado, doutorado em tecnologia ambiental, né? Tenho uma caminhada boa nessa área, que a gente vai agregando isso tudo ao dia a dia e geralmente tudo faz sentido em algum momento dentro da nossa jornada. E minha apresentação social, eu estou vestido com a camiseta roxa da nossa empresa, estou com uma calça jeans azul e um tênis preto, sou de pele clara, olhos claros e tenho uma barbicha significativa que todo mundo me reconhece. É a marca registrada. A marca registrada. Legal, Ismael, muito obrigada. Também vou fazer a minha apresentação social, né? Eu sou uma mulher branca, tenho 44 anos, estou vestida com um macacão azul, um tênis All-Star que eu adoro, meu estilo é tênis, tenho os cabelos loiros, hoje eu estou com eles lisos, mas às vezes também eu gosto deles cacheados, e tenho os olhos verdes. Mas então vamos lá, Ismael, conta pra mim, porque a gente fala muito de dor, né, quando a gente, as empresas, né, eu gosto muito de dizer que consultores são os médicos das organizações, né, e nós também como startupeiros, né, nós percebemos dores no mercado e a gente, através dessas dores, a gente trabalha a inovação. Conta pra mim, que problema que vocês decidiram resolver, em uma frase? Bom, a gente decidiu resolver a dor da parte manual da coleta de resíduos lá nos meados de 14 de 2015, onde não tinha nenhum aplicativo na época para alguém que coletasse resíduos. Imagina, mas 2014, 2015 estão falando, mal tinha dinheiro para comprar um smartphone, né? A gente tinha um equipamento, era caro, mas imagina dar para coleta de resíduos isso. Né? Então, assim, era uma coisa avançada, mas fazia sentido porque o smartphone já tinha essa tecnologia de registrar fotos, pegar geolocalização, tudo isso daria transparência e rastreabilidade para uma coisa que era um problema, que as pessoas nunca sabiam quanto coletava, quando coletava, aonde coletava, né? E qual era o excedente, como é que era feita as cobranças. Então, era um problema e a gente deu luz a esse problema. Passou de uma frase. Não tem problema. Mas o legal é que a sua fala vai trazendo reflexões, né, para o surgimento até da Waste Data. Porque mais ou menos em meado de 2011, 2012, né, são estruturadas algumas legislações, principalmente a Lei de Acesso à Informação, que ela vem para fundamentar algumas coisas que estão previstas na própria Constituição Federal, né, que é essa questão do acesso à informação, né, o acesso à informação ele é previsto na nossa Constituição. Se não me engano, no artigo 5, inciso 32 ou 33. E depois vem a 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela institucionaliza, né, as logísticas reversas, e das logísticas reversas vai sair também nosso inventário nacional, que cria o fato gerador dos manifestos de transporte de resíduos, né? E aí é muito legal perceber como que vocês perceberam essa dor lá no início, né? E essa dor
vocês criaram aí um sistema para ajudar as organizações, né, na gestão aí das suas movimentações de resíduo, mas como que esse fato gerador está vinculado a uma política pública que está vinculada a um dado de questões ambientais, né, que num futuro, lá em 2022, foi quando a gente começou a entender as oportunidades vinculadas a dados abertos nesse ambiente de resíduos. Então, quando você traz essa questão, eu fico assim, gente, que legal, né? É tudo se costurando, né? As empresas percebendo as oportunidades, ao mesmo tempo, as legislações e as políticas públicas também movimentando o mercado para que ele se adeque e vocês lá, né, capturando essa oportunidade para crescer. Sim. Mas me conta, de lá para cá, acredito que vocês aprenderam muito, né, de 2015 para cá, eu tenho certeza que vocês passaram por grandes desafios. Conta um pouquinho para mim dessa trajetória, né, do passado até o presente, o que vocês estão conquistando, se tá fácil, se tá difícil, as pedras e as oportunidades do caminho. Conta para mim, por favor. Bom, a história é bem legal, assim. Eu vou tentar resumir, porque tem vários... Você tem muito tempo. Várias entradas, assim, que a gente pode debater, mas essa parte inicial, que nem eu falei, imagina um smartphone na mão de um cara que faz coleta de resíduos, que tá de luva, coisa e tal. Então, era difícil de imaginar. Só que fazia sentido porque esse transportador que solicitou isso, ele solicitou para uma empresa de tecnologia que era especializada em mobile, que fazia esses apps já para trabalhar em campo para grandes empresas do agro, multinacionais. E ele sabia da tecnologia, conheceu e veio pedir um app para coleta de resíduos. E a gente viu a oportunidade de não ter um projeto como a empresa de tecnologia, que é a nossa criadora, ela trabalha com projetos, mas sim ter um produto para poder ser escalado. Como o orçamento disso aí, a gente primeiro procurou na internet, não achou nada relacionado à coleta de resíduos com app na internet naquela época, a gente viu a oportunidade de criar um produto para, quem sabe, virar uma startup, que era o momento que estava começando esse movimento de startups também. E aí a gente fez a proposta, então, de fazer o piloto com ele, fazer esse projeto e ele pagar a mensalidade e a gente ir desenvolvendo. E a empresa investindo dinheiro, tempo de desenvolvimento com esses desenvolvedores para a gente ter esse projeto. A partir do desenvolvimento desse projeto, os sócios fundadores resolveram fazer uma imersão no Vale do Silício. E eles tinham um outro produto lá que eles já tinham feito, que estava no mercado já, e tinham esse projeto para levar. E aí eles queriam levar essa imersão no Vale do Silício, eles iam fazer alguns dias e apresentar para o pessoal lá, alguns grandes nomes do Vale do Silício, da Google e assim por diante. E eles resolveram levar esse da sustentabilidade do resíduo. Levando esse projeto, eles foram sabatinados alguns dias, tiveram algumas pivotadas, como se diz assim, umas endireitadas, mas saíram de lá com a fala que fazia todo sentido, e daqui a 6, 7 anos na América Latina isso ia ser muito relevante. Então eles saíram com a certeza, voltaram de lá, claro, felizes que estavam desenvolvendo o projeto certo, então botaram mais esforço nisso. Só que quando chegou o módulo de transporte, meio que pronto, observou-se que tinha o receptor de resíduos, ele também precisava ter um dashboard, de ter um sistema para receber, para fazer essa entrada de carga, mas também tinha um gerador, que era o cara que gerava resíduo, também precisava, estava descoberto. Tem muita gente nessa relação, muita gente, muitos elos. Então, bom, antes de botar no ar, nós vamos ter que desenvolver esses módulos também. Mas a gente vai ter que ter algumas empresas, aí foi-se atrás das empresas para se desenvolver um módulo para cada. Então, de 15 até 18, foi só projeto praticamente. Construção, não teve venda, foi todo esse processo de fazer a base da plataforma para ela ser muito sólida. A partir daí, então, com tudo validado em 2019, final de 18, na metade de 18, ali a gente já começou, então, as primeiras prospecções e vendas, né? E aí vem tudo que é problema ou solução que não encaixava. Falta isso, falta aquilo. A gente notou que cada empresa, seja geradora, transportador, receptor, tem um processo diferente internamente, que o consultor, que é aquele cara que
tem uma visão de processo, constrói dentro da empresa, ou o próprio administrador ou gestor que está lá, ele vai construindo uma forma, e eles dificilmente desamarram dessa forma, então o sistema tem que trabalhar na forma de que essa empresa está moldada. Então, também teve esse processo de customização da ferramenta, mas para ela ser mais vendável, né? Então, a gente passou de 18 até, vamos por até hoje, nos dias de hoje, a gente ainda tem alguns ajustes que a gente pega de clientes, mas diminuiu muito. Mas tem um detalhe, nesse momento do acesso da informação, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi de encontro aos MTRs, quando a gente montou a plataforma, a gente tinha o talonário. O talonário, tu ia no órgão ambiental e pedia um talão de MTR para te poder transportar. E eles davam um talão mesmo com a numeração, e a gente informava essa numeração no sistema. Em papel, assim? Em papel, Meu em papel. Deus. E a gente informava no sistema, e aí a gente já estava emitindo um igual com a numeração certa dentro do talonário já para ele transportar impresso. Mas ele funcionava com talão. O talão tinha vias, claro, ele tinha que levar o original, mas tinha essa que a gente poderia fazer internamente. Aí, com o tempo, o talão mesmo foi deixado de lado, já poderia ser esse, mas eles davam a numeração. Aí foi com a numeração aquele papel, até sair as primeiras plataformas de MTR online, que foi Santa Catarina a primeira, e desenvolveram APIs, né, que daí foi a FEPAM no Rio Grande do Sul, que segunda a fazer a plataforma, mas daí com API, que a gente teve a sorte de integrar, e aí a gente começou toda essa parte de estar interligado com os órgãos, ou seja, dentro da plataforma a gente já faz automaticamente o MTR, sem precisar de talão, numeração, porque a gente vai lá buscar isso diretamente. E isso foi um salto, né, para nós, e eu acho que foi um ponto eu não sei se foi sorte ou se já tinha um pouco de entendimento que ia ser criado, a gente já tinha uma ideia que poderia fazer sentido isso, mas ajudou muito, né, essa parte de MTR online. E aí foi pipocando, foi Santa Catarina, foi Rio Grande do Sul, daí foi para Minas, e logo depois veio o Rio de Janeiro, e assim veio Sigor e Sinir juntos, e agora já tem diversos estados brasileiros, né, isso vem fortalecendo toda uma rastreabilidade de resíduos, e tem que estar numa plataforma, porque é muito trabalho tu estar em Excel e num órgão do governo e fazendo lá o órgão do estado. Então, uma plataforma hoje faz muito sentido para as empresas. Nossa, muito bacana. E ouvindo você falar, tudo isso me remete, né, a tudo isso também que está acontecendo em termos de política pública com relação a essa questão de digitalização até do nosso país, né? E como que essas oportunidades bem exploradas, né, podem fortalecer negócios e inovação, como vocês fizeram. Não sei se você conhece, mas o Brasil, ele tem uma política de dados abertos, como nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, nós temos uma política de dados abertos, que também, né, tá tudo amarrado, né? É muito legal perceber como que isso tudo está amarrado. E nós temos também um decreto de governo digital, né? Isso é muito legal. E é muito legal salientar que o Brasil ele é uma das referências no mundo nesse aspecto de sistematização da informação. E, inclusive, existem países europeus com uma gestão de resíduos muito bem estruturada, mas que ainda é muito manual. E em sala de aula eu aprendo isso, né? Recentemente, numa turma de uma instituição de ensino, eu tive a oportunidade de apresentar a plataforma da Waste Data e demonstrar o que a gente consegue fazer com dado e falar desse conhecimento que o Brasil também está gerando em relação a isso. E ela falou assim, olha, professora, eu fiz mestrado fora, num país europeu, que é uma das referências mundiais, né, na questão de tratamento de resíduos, e lá é tudo muito manual. E aí você falando desses processos manuais, de como eles vão migrando, como é que vão surgindo essas digitalizações, como que a conta vai ficando redondinha e vai proporcionando a inovação, né? Claro que a gente sabe que no aspecto de dado, né, que é o quadradinho da Waste Data, a gente sabe que ainda existe muito para avançar, ainda é muito incipiente. Eu me sinto no momento que vocês estavam lá em 2014, sabe? Porque agora que a gente observa que os estados estão assimilando todas essas legislações que estão vindo em seguida, né?
que é muito interessante até mostrar essa linha, fazer essa linha histórica, porque essa linha do tempo, na verdade, de legislações. Como eu te disse, nasce na Constituição, depois nós temos uma legislação também de 2003 que fala da informação ambiental, depois nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos que endossa isso, depois vem a LAI, aí vem todas as legislações acessórias para estruturar governo digital e para estruturar também dados abertos, né? Inclusive, o Brasil hoje ele tem uma plataforma que se chama dados.gov, onde já são colocados lá dados de diversas naturezas, e isso pode agregar muito, né? E só para complementar, porque o foco aqui é você, não eu, né? Mas é muito legal observar que toda essa construção, ela está relacionada aos ODS, né? E às vezes a gente nem imagina, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Os 17 objetivos que nós temos enquanto comunidade global, o ODS 16 é um ODS muito relacionado com a atividade da Waste Data. O ODS 16, ele preconiza a questão ética, do respeito, ética e transparência. E dentro da transparência, fala-se, né, nós temos aí objetivos que nos vinculam a essa necessidade de informar, essa necessidade de colocar o dado ambiental prioritariamente como um dado de transparência máxima, porque sem isso, como que a gente lida com os desafios, né, do desenvolvimento sustentável? Como que a gente avança para uma lógica de realmente encontrar valor nos resíduos, né? Sim. Mas, então, voltando aqui para vocês, né, que são o foco, conta um pouquinho para a gente dos diferenciais do negócio de vocês que foram sendo construídos ao longo de toda essa trajetória. Olha, a gente foi aprendendo. Que nem todos ali eram de áreas diferentes, assim, a gente tem uma das sócias é engenheira ambiental, né, os outros 3 sócios praticamente são da tecnologia da informação, né, e eu sou um administrador que tem um pé na área ambiental, né, que nem uns falam lá em casa que eu sou um biólogo frustrado, né? Mas eu sempre fiz todos os meus trabalhos muito voltado à socioeconomia, desde a administração, desde da especialização no mestrado, sempre foi o meu foco, porque eu me encontrei isso dentro das indústrias, mais na área ambiental, e foi o local que eu mais gostei de atuar. Então, quando eu estudava ou trabalhava em grandes corporações, eu focava mais ou menos os meus objetivos nessas áreas. E aí, quando a gente se encontrou, por isso que é legal a conexão. Tem um detalhe aí. 2 sócios, o Fábio e o Alisson, principalmente o Alisson, eu trabalhei junto lá em 99, 2000. Eu também era da informática, mas eu era da parte de infraestrutura, ou seja, instalação, montagem, equipamento, ligação de computador com balança dentro da fábrica e fazer as coisas funcionar, e o Alisson fazia as coisas programar lá dentro do software. Então a gente tinha muito contato. Dava aqueles tá funcionando, não tá funcionando, não tá. A gente falava muito. E ali foi uma conexão muito legal assim, que a gente teve. Depois eu encontrei ele em outras etapas, na mesma empresa ainda, sabe? Mas ele ainda continuava na informática, eu já tinha ido dentro da fábrica, a gente se ajudava, né? E aí eu saí dessa empresa, fui fazer minha caminhada, passei por outras, também em área ambiental, trabalhei quase 2 anos com uma cooperativa também, então, daí ali eu peguei a parte financeira, a parte logística, escoamento de resíduos, como negociar venda, peguei um monte de coisas que me ajudaram, né? Então, às vezes, eu saí de uma multinacional, que tá lá, toda aquela estrutura, ir para uma associação, uma cooperativa de catadores dentro de um transbordo, que tem aquele cheiro que te incomoda o dia inteiro. É um mega contraste, né? É um contraste incrível. Isso me fez bem. Às vezes, parecia que fazia mal, mas me fez muito bem, porque eu entendi muita coisa nesse caminho. E depois encontrar ele me mostrar esse projeto que ele estava começando, e eu falar que eu tinha alguns skills do projeto, ele falou, cara, faz sentido, não quer começar com nós aqui, não quer vir junto, e por isso que eu digo, a conexão, mesmo seja no passado, quanto tempo faz, se tu faz uma boa conexão, se tu trabalha tranquilamente, bem com as pessoas, né, tu leva isso junto, né, as pessoas vão te reconhecer, esse cara faz sentido, dá pra apostar nele, né. Exato. Então foi assim que eu embarquei nessa viagem. Mas a gente teve muitos aprendizados, porque, que nem eu falei, é uma startup, o pessoal era de tecnologia, tá mais perto, nós da área ambiental não estava tanto,
tem essa parte toda de marketing que uma startup precisa, tem a parte de lead, de funil, de prospecção, de inbound, de tráfego pago. Eu não sabia muito disso, mas eu sabia que o marketing digital, quando eu entrei, estava em alta, né? E eu sempre também era uma disciplina que foi muito fraca na minha universidade, assim, eu não conseguia absorver bem, mas era uma disciplina que eu sempre me chamava atenção, né? Se o cara tivesse uma base boa no marketing, dá para fazer muita coisa. E aí eu comecei a estudar muito isso, porque quando eu entrei lá, comecei a ajudar nessa parte de comercial, logo o rapaz do marketing saiu. E aí ele falou, não quer tocar o marketing junto? Eu falei, não, vamos lá, deixa comigo, vamos lá. Algumas coisas eu já sabia e eles já faziam muito bem, tipo blog, né? Tinha uma ideia de sempre ter conteúdo 1-2 vezes por semana. Então, blog muito fácil para te fugir um pouco do pago, para ter organicamente sempre alguém pesquisando algum texto teu. Então, isso é uma lógica, e isso a gente traz até hoje. Sempre digo, invista em blog, porque tu faz post blog, tu escreve um blog, põe na tua página, mas tu pode fazer um post nas redes sociais todas, né? Não vai te pesar, vai fazer sentido, vai tracionar, e hoje a inteligência artificial também vai buscar isso, né? Para te ver como nossos blogs hoje eles são citados no tráfego pago da Google, vamos supor, mas na inteligência artificial ele busca muita fonte nossa. Isso ajuda a trazer as pessoas também. Então, já é uma coisa que ajuda. E aí, depois disso, a gente começou a olhar um pouco, descobrir concorrentes, ver como eles trabalhavam, a gente se assustava o tamanho deles. Em 2019, nós tinha 10, 8, 7 clientes, e os caras lá com, às vezes, noticiando 400 clientes. Cara, como é que nós vamos chegar lá? Né? E com o mercado até com algumas concorrências, sim, né? Várias, né? Assim. Porque a gente foi descobrindo outros concorrentes com o tempo. Claro, no transportador a gente não tinha visto. Mas depois com o tempo apareceu, achamos concorrentes, né? Tem no transporte, tem nos geradores, e eles estão firmes e fortes até hoje. Nós viemos hoje e a gente conhece praticamente todos, conversa com todos, né? Tem relação com eles, e eu acho legal esse grupo Cleantech ou SGTech, assim, porque a gente se conversa, se conhece, sim, a maioria se dá bem. Mas a gente se espantava, assim, como eles são fortes e grandes, e naquela época lá, agora nós estamos 6 anos para frente, mas antes da pandemia, a gente tinha a ideia que uma startup tinha que decolar rápido. Vender, até decolar voo muito rapidamente. Se tornar um unicórnio, né? Logo, porque era assim que funcionava o mercado, e aí ela era comprada e pronto. E era uma mentalidade que a gente ia, mas a gente passava mês e o outro mês nada. Será que está errado? Nós estamos errados, não sabemos fazer. Vamos fazer curso, vamos treinar, vamos pegar um outro CRM, vamos testar um software de prospecção. Botamos todas as ferramentas melhores que tínhamos. E às vezes também patinava. Mas uma coisa a gente começou a fazer diferente. Quando chegou a pandemia, que a gente foi para dentro de casa, a gente pensou, cara, nós temos que participar de tudo que aparecer. E aí a gente começou a escrever, a gente entrou em todas as mentorias possíveis. Isso antes ainda nós já tinha participado de Inovativa, né? A gente já tinha participado da aceleração da Ambev, mas daí dentro da pandemia começou a aparecer muita mentoria e projetos. A gente na pandemia a gente escreveu um FINEP e depois a gente foi agraciado com ele, que nos ajudou muito esse FINEP, né? Foi uma captação de recursos muito grande. A gente desenvolveu um IoT, ele está até hoje funcionando nos hospitais aí. Que legal. E ajudou, assim, a nos botar, assim, como referência também, por ter não só uma startup, mas que busca capital em FINEP, em outros órgãos governamentais. E participamos de, de ebulição do Caldeira, o Instituto Caldeira, o Instituto de Porto Alegre, que estava abrindo ali durante a pandemia, a gente fez parte da primeira turma de ebulição e a gente foi reconhecido como destaque dessa primeira turma, né, por todo o nosso empenho e como a gente estava indo bem. Então, já tinha sinais que nós estávamos no caminho certo, mas as vendas, às vezes, não repercutiam, assim. Então, o que está de errado? E aí a gente foi entrando no Capital Empreendedor, fomos destaque lá também, apareceu o ranking 100 Opens, a gente se inscreveu no primeiro ano do ranking, aí juntamos nossos contratos lá, ficamos em 6º nas Cleantechs, e não figuramos entre as 100, né? E, bom, mas já estamos entre os 6, né? Já Sim. Tem um caminho, tava lá as nossas concorrentes, né? Pô,
vamos chegar lá, né? Tinha a gente via a pontuação só do 100 geral, né? A gente sabia a nossa, mas nós estamos longe, mas vamos chegar lá. E a gente foi e participando. E aí começou a abrir de novo depois da pandemia, começou a ter no Rio Grande do Sul tem o Like a Boss, que era um desafio entre startups, né? Que eles entravam com luva dentro do ringue e faziam os pitches, que era muito interessante, e aí tinha as regionais, a estadual e a final nacional, que era no Startup Summit, né? Claro, elas eram meio interligadas, assim, mas funcionava bem. E a gente fez todo esse tour, a gente foi numa regional, na Mercopar, depois a gente foi no Gramado Summit, se classificamos para o Startup Summit, e lá no Startup Summit a gente ficou em 6º na nacional. Né? Nossa! Então, assim, a Trashin foi a nossa, é uma startup lá do Rio Grande do Sul, também parceira nossa, conhecida nossa, ela ficou em 1º e nós ficamos em 6º. Era o pitch inglês ainda, tinha que fazer. Eu acho, foi em que ano? Isso foi 2022, eu acho. Acho que a gente ainda não se conhecia, porque eu acho que eu tava lá. Acho que sim. Porque eles ganharam o cinturão, e daí até o 6º se classificava para o Mundial Empreendedor, que era na Arábia. Mas daí eles botavam 500 startups do mundo, tinha que fazer pitch para ser selecionado, né? Mas tu se classificava para esses 500, então a gente até fez o pitch, mas acabou não indo para essa opção. Nem sei se a gente iria, que o gasto era grande. Mas a Trashin também participou dessa seleção da Arábia, mas eles ganharam uma classificação direto para a Holanda e foram lá também fazer um pitch. Então tinha um investimento grande em startups e a gente estava sempre no meio, sempre fazendo... Tem que participar, né? Esse negócio de participação. E a gente leva isso conosco ainda. Mas aí começou a vir novamente as outras oportunidades de feiras nichadas, ou seja, tem as de inovação, que é um caminho que a gente tem que trilhar e a gente não pode ficar longe, a gente notou isso, então tem determinadas feiras que a gente participa, tem umas feiras que a gente participou, deixou e agora voltou novamente, que faz sentido a gente estar junto com esse ambiente, porque tu estando nesse ambiente vai aparecer alguém, mas vai aparecer um contato. A feira de startup é mais para conexão, para investimento, mas faz muito contato. Faz. E as feiras nichadas faz muita venda, então a gente mapeou isso, nós temos que estar nas feiras de resíduos. Sim. Porque está lá o gerador, o transportador, o receptor está lá. Então a gente começou a ir nessas feiras. Claro, elas são um pouco mais de custo, mas ali a gente já tinha... Quando a gente começou isso essa caminhada em 2023, nas feiras de resíduos, mais diretamente, aí a gente já estava com um equilíbrio financeiro melhor, a gente já tinha subido os contratos, já tinha conseguido, mas nunca foi essa decolar, né? E a gente notou daí, lá em 2023, olhando para trás, que nossos concorrentes também não decolavam, não é tudo isso. E a gente entendeu que a parte de resíduos, não só de resíduos, de ESG em si, ela não tem o mesmo cheque, não tem o mesmo investimento. Lá dentro da indústria não tem uma conta tão certa para pagar isso. Então, as empresas são mais prudentes nesse investimento. Então, a gente tem que andar devagar, tem que achar o momento certo para a empresa contratar um software de gestão de resíduos. Não só nós, os outros também. Então, não é um momento assim que tu vai conseguir vender, todo mundo vai contratar, que acho que é uma solução que vai otimizar muito. A gente otimiza e reduz custos. Sim. Mas o cheque do ESG não está tão disponível assim ainda nas empresas. O que eu acho que estrategicamente já vem mudando. Que bom. E você traz uma questão interessante, né? Que é urgente, necessário, mas a gente ainda observa uma letargia para avançar dentro das organizações, né? Essas questões relacionadas às questões do ESG, da economia circular, né? E aqui, mas eu queria voltar a uma questão, né, com relação às mentorias, que você falou muito bem aí, vocês passaram por várias mentorias, e como que o conhecimento, né, ele é determinante para a gente também avançar no nosso negócio, né? Na Waste-Data a gente também passou por várias mentorias, algumas boas, algumas não tão boas, algumas excelentes. Eu queria até te contar um pouquinho sobre isso, dessa experiência, e até vinculado a como que isso vai também construindo uma maturidade em nós empreendedores, né? E tem momento também que às vezes a gente está participando de uma mentoria ou de um programa de aceleração que a gente não está preparado. E aí a culpa não é do programa, é do nosso momento. Então, acho que a gente que é empreendedor precisa compreender isso também, né? Já participei de Capital Empreendedor, já participei do As Telas,
delas. Participei recentemente do Mutirô, que é um programa mineiro muito bacana. De todos os outros que eu participei, foi um dos que eu senti que era mais completo. Parece que ele acolhe o empreendedor, sabe? Ele tem todo um processo de formação que é feito dentro da UFMG. Eu achei já isso sensacional, porque você está ali, né, na universidade, recebendo a formação teórica, e tem a parte de aceleração, que é no BHTEC, que é um parque tecnológico que nós temos aqui em Belo Horizonte. E aí já vai para a parte prática daquele conhecimento que você recebeu na parte de formação. E o legal do programa é que eles selecionam uma galera, só que tem uma galera que se enquadra só na formação, porque está ali bem na fase de ideação. Mas tem uma galera que já está numa fase que pode avançar com o negócio, já tem um produto a ser comercializado. Então, você já consegue acelerar aquele cara ali. O legal do programa é que, além de ter tudo isso, ele também te prepara nessas formações para você construir um sumário executivo. E aí, nesse sumário executivo, você apresenta para diretores da Fundepar. Então, o Mutirô, ele é formado por várias cabeças, né? E aí, você tem a oportunidade de receber um feedback formal com relação àquele seu sumário executivo, para você talvez receber um investimento da Fundepar, né, se existir ali uma sinergia entre as propostas. Esse programa foi muito legal. Agora a gente está num programa muito bacana também da FIENG, que é o Impulso Lab. E é muito legal que, assim, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Não tem jeito, né? Como a gente está nessa fase de tração, a nossa dificuldade hoje na Waste Data, uma delas tem sido precificar. Primeiro você tem que ir validando o preço, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? Tem que ir testando o preço para você ir chegar a um valor realmente coerente. Você tem que compreender da sua base de custo para conseguir fazer isso. Recentemente, meu filho tem uma experiência, né? Além de dar o apoio na área de tecnologia, ele também tem uma bagagem comercial, né? De outras empresas que ele trabalhou. Então, ele nos ajuda muito, né? E a gente está criando propostas cada vez mais sólidas. E, recentemente, a gente fez uma formação no FIENG Lab, né? Dentro do programa do Impulso Lab, e que foi tão determinante para a gente construir uma proposta comercial para a indústria madura. Então, assim, eu sei que às vezes, né, nessa nossa luta empreendedora, a gente vai tentando fazer como dá, como pode, mas a gente fez uma proposta, isso foi ontem, foi coisa de ontem mesmo. A gente fez uma proposta, estava numa linguagem muito técnica e a gente não sabia se a gente mandava para o cliente daquela forma, se não mandasse, né, como é que seria. Aí tem um cliente muito bacana, inclusive lá do seu estado, né, que nos apoia, que está nos apoiando aí num desenvolvimento de fornecedor para eles mesmos. E aí eu falei assim, vou pedir a opinião desse cara, porque ele tá tão aberto para nos ajudar, né, que eu vou explorar um pouquinho aqui dessa boa vontade. E aí eu mandei a proposta para ele, aí eu falei assim, olha, me fala a sua opinião sincera, assim, o que você acha? Aí ele falou assim, cara, isso aqui já só faltou assinar embaixo, porque o cliente podia assinar. Ficou muito bom. E aí, em termos de valor também, estava coerente, eles nos deram algumas dicas também, porque às vezes uma dor é precificar, né? E a gente, às vezes no ambiente de startup, não sei se vocês passaram por essa dor, mas às vezes a gente é tão comum lidar com valores baixos, que quando você faz uma proposta ali de 250, 300 mil, você fica, que isso? Né? Não vai fechar. E na verdade são preços praticados no mercado, mas como a nossa realidade é diferente, aí a gente precisa se acostumar com esses valores, né? Vocês passaram por isso também? Passamos sim, e é legal essa construção da precificação, porque no início a gente também, como a gente vai vender? A única certeza que a gente tinha, e a gente nunca precificou dessa forma, foi por licença. Uhum. A gente, mesmo sendo software e das antigas, assim, o pessoal tem essa empresa de tecnologia, a gente olhou, não dá para ser por licença. A gente vai medir a movimentação. E aí a gente não tinha uma métrica certa. Então a gente fez uns cálculos lá, inicial, custo, mais ou menos, vamos sair com esses valores. E a partir disso saímos. E aí, eles foram muito certeiros, assim, os valores e os valores nem tanto, mas a forma de precificar. Então a gente mexeu pouco nisso até hoje. Uhum. Mas os valores, ele saiu numa forma, né, a gente ia chegar no momento de reajuste dos primeiros contratos e reajuste daquele valor, e entrou a pandemia. E a primeira coisa que a gente fez, não reajusta nada, se congelou tudo. E aí a gente está falando que não foi um ano de pandemia,
A gente teve quase 2 anos, porque teve a primeira ida para casa, que foi a mais grave, todo mundo ficou... E aí teve a saída, e aí depois teve de novo um recuo para dentro de casa, né? Não sei se tu lembra, e aí logo depois a gente foi liberado, mas isso passou quase 2 anos. Então foram 2 anos praticamente sem reajuste de uma startup que estava começando com os valores meio assim. Então quando a gente saiu, a gente também, a partir de mentorias, eles olharam alguns valores, porque a gente abria as coisas e eles falaram, olha, dá para ajustar melhor. Então a gente fez um ajuste, encaixou e seguramos ele e ele fez sentido. A gente teve que ajustar algumas coisas agora, quando vem grandes clientes, tem muitas unidades, tivemos que fazer uns ajustes, né, para vender por unidades, para vender por não só movimentação, né, mas ele é muito parecido. Se tu olhar lá, minhas planilhas lá de 2019, tu vai ver que os valores, ele funciona na mesma precificação praticamente. A gente muda as quantidades, às vezes, e os valores, tivemos que modificar, porque a gente dava muita quantidade ou menos quantidade, aumentamos as quantidades e ajustamos, e esse ano a gente fez um ajuste também de novo em alguns momentos, mas esse ano está um ano mais estranho. A gente sentiu diferença do ano passado, muita. É um ano mais... as empresas não estão investindo tanto, está todo mundo assistindo a geopolítica, ver o que vai acontecer. Eu acho que é isso. Ninguém investe muito porque não sabe o que vai acontecer. Está um movimento muito estranho, seja das grandes potências, né, as grandes nações, né, seja do nosso governo também, politicamente não está legal, né? Nem aqui, nem o mundo todo, e eu acho que isso reflete. E aí a gente, claro, com transportadores, nem tanto, mas com grandes geradores, sim. E essa é uma diferença da Meu Resíduo. A gente atende desde transportador que tenha 2 caminhões, 1 caminhão, que atua sozinho, praticamente, até grandes geradores de resíduo, tenha... frota, 700 unidades de 700 empresas espalhadas pelo país, ou uma frota de 50, 60 caminhões. Então, assim, a gente é muito elástico. Então, a nossa precificação tem que ser muito, muito elástica. E isso ajudou lá no início, porque foi certeiro. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acho que a precificação inicial veio de uma mentoria, né? De não ser licença e ser movimentação. E a partir disso, eu trabalhei em cima do que veio das primeiras vendas. E aí eu comecei a trabalhar nessa parte de precificação. Claro, sempre valido com todos os colegas, o que vocês acham disso? As minhas planilhas lá são todas abertas, todo mundo enxerga, todo mundo consensa sobre isso, e a gente vai trabalhando assim. Nossa, muito legal. Ouvindo, né, a sua história, é muito legal porque eu fico vendo, né, o que colide, coincide, na verdade, né, com o que a gente está passando hoje na Waste Data. É engraçado que, no nosso caso, a gente está tentando entender nosso lugar no mundo. A gente está com e como que isso é importante, né? Como que é importante validar uma ideia com um cliente que está ali disposto e tem uma perspectiva estratégica, né? Porque uma coisa é você validar uma solução com um cliente que não está muito disposto, ele quer aquilo ali pronto, ele não interage muito com você. Outra coisa é você, às vezes, validar uma solução com uma empresa que tem uma visão estratégica, às vezes uma visão de investimento, né? Te falei daquela empresa lá do Rio Grande do Sul, né? E como que as pessoas te apoiam aí nesse processo de desenvolvimento. E foi muito legal porque esse cliente, ele trouxe umas perspectivas que a gente não tinha. E aí, quando a gente entra no mercado com uma solução, a gente observa que ele até trouxe pra gente assim, Aline, você entrou no mercado com a solução 2, que são os dashboards, mas você tem uma prestação de serviço anterior. E aí é muito legal, porque lá em 2022 eu nem imaginava o que seria curadoria de dados, sabe? E hoje a gente consegue incorporar isso na nossa linguagem, na nossa comunicação corporativa, né? A gente entendeu direitinho o que a gente faz. E isso tudo vem desse conhecimento adquirido nesses processos de formação, dessas conexões que você trouxe aí, né? O quão importante elas foram para vocês, sim, elas também são para a gente. Agora, tem uma coisa muito legal que eu acho que você pode contar para a gente também, é com relação a essa questão do impacto, né? Vocês também estão muito preocupados com essa questão da reputação. Você me falou que vocês possuem uma certificação. Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Isso é legal, porque desde o início, na verdade, eu tenho muito dessa parte, eu acho que por ter trabalhado um pouco ali com a cooperativa, né, com algumas entidades assim, a gente absorve, mas eu acho que todo mundo da equipe, assim, acaba
fazendo um pouco a mais. E lá em 2019, eu acho que foram os primeiros contatos, apareceu a Semana Lixo Zero. E fizeram contato conosco, a gente patrocinou a Semana Lixo Zero em Joinville. Eu até fui lá fazer uma palestra. E apareceu em Santa Cruz do Sul também, lá na nossa região, nossa terra, uma pessoa pedindo apoio para apoiar a Semana Lixo Zero. E aí a gente apoiou. Quando a gente tem um braço lá, uma outra, que era para ser uma startup, hoje é um projeto social chamado EcoMind, localizador de ecopontos, né? Então a gente disponibilizou gratuitamente para o pessoal cadastrar. Fizemos acho que uma palestra, uma apresentação dele, né? E em 2020 convidaram de novo e a gente foi indo. E ali eu vi a oportunidade de sair de trás dos computadores. Porque a gente vende, tá lá, meu resíduo, e vocês botam a mão na massa também? Não, a gente bota a mão na massa também. Então a gente vai ter que fazer algumas coisas. Então, primeiro, dentro da empresa, antes da certificação, de chegar a tudo, a gente já comprou uma composteira. A gente come a nossa fruta, o pessoal às vezes leva salada, verdura, bota tudo lá, o resto, sem ser comida com sal, mas para as minhocas lá, e tá lá dentro de um prédio, a composteira sem cheiro, sem nada, virando adubo, e o biofertilizante, a gente rega nossas plantas, tem bastante planta no escritório, o humus o pessoal leva para casa, e tá funcionando assim, já naquela época, ou seja, antes de certificação. E a partir dali, eu gosto muito de correr e caminhar, e principalmente em trilhas, né? E aí eu pensei, vou começar a fazer alguma coisa mais voltada a isso. E apareceu um texto espanhol de plogging, que eles fazem na praia, coisa tal, coletando resíduos. Eu pensei, cara, vamos adaptar isso para fazer aqui uma caminhada ambiental dentro do mato, e a gente vai achar. E a gente fez a primeira, e acho que teve 20 pessoas, mas teve colegas, teve pessoal, e tudo na Semana Lixo Zero, e a gente conseguiu coletar, acho que foi uns 100 e poucos quilos de resíduos. Nossa, e daí no outro ano a gente mapeou 3 vezes, 3 anos a gente caminhou nesse mesmo local, toda a Semana Lixo Zero, e foi diminuindo. Né? Então daí a gente partiu para outras rotas, e aí veio a Semana do Meio Ambiente, que ela é em junho, a Semana Lixo Zero em outubro. Daí eles pediram uma ajuda para também bolar uma corrida solidária, uma corrida ambiental, alguma coisa. Então a gente faz esse processo 2 vezes por ano, às vezes uma corrida no início do ano, uma caminhada no outro. Então a gente foi agregando algumas coisas. Claro, a gente doa os computadores já que a gente não usa, a gente já tinha outras ações. Vamos registrar isso, vamos começar a registrar, porque a gente faz tanta coisa e não registra. A gente vai em colégio, dá palestra para crianças, dá palestra para mestrandos, dá palestra para graduandos, né? Então a gente é convidado para tanta coisa, vamos começar a anotar e mostrar, e a gente começou a registrar e montar um e-book, assim, né? De coisas. De ações, né? De ações. E aí um dia veio, já tinha vindo no passado uma demanda, principalmente da Europa, porque 2 dos nossos sócios tinham ido no Web Summit de Portugal. E lá eles conseguiram uns contatos com empresas de resíduos lá de Portugal. E cara, para entrar aqui vocês teriam que ter uma certificação mais internacional para chamar sentido. E o cara falou, uma delas seria o Sistema B. E aquilo ficou gravado. Daí foi indo de encontro até que um dia está na hora da gente partir para uma certificação dessa. E a gente encontrou uma certificadora que tinha um processo lá junto ao Sebrae, a gente se inscreveu e fizemos todo o processo, né? Lá a gente é equipe, então eu não consegui participar tanto do processo. Teve 2 colegas que fizeram a maior parte, né? Mas aí conseguimos uma pontuação legal, todas aquelas ações nossas serviram, encaixaram muito bem com o processo da certificação, então a gente já tinha tudo pronto, né? Não precisamos criar coisas novas ou fazer correria, porque a gente já vinha fazendo esse impacto, demonstrando que a gente pode fazer um pouco mais também, além da carga de trabalho. Sim. E o Sistema B entrou muito fácil dentro do nosso dia a dia, né? Já era uma cultura, né? Já era uma cultura, resíduo, já estava uma cultura assim, então a gente carrega hoje com muito orgulho, né, o selo, e estamos aí criando sempre ações, tipo, nós temos também um podcast, que também a gente cria conteúdo social, tá ali disponível, né? Então a gente foi agregando tudo que a gente faz, e a gente sempre pensa novas ações para botar. Daqui
O ano que vem já é o processo de recertificação, a gente já está se empenhando em juntar todas essas coisas para fazer, mas eu acho que foi uma caminhada muito legal e a gente aprendeu muito com eles também, sabe? Então, assim, a gente já tem um olhar da equipe toda, a equipe geralmente participa dos processos, ou a gente ajuda outras entidades, então a gente está numas caminhadas bem legais, assim, para recertificação novamente. Ai, que legal. E é bacana, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, né? Às vezes é bem forte o conceito econômico, ambiental, mas o social, às vezes, ele fica ali, né, meio disperso, e você traz, né, na sua fala, como, por exemplo, esse ir difundir o conhecimento para outras mentes, né, como mestrandos, né, graduandos, ou outras pessoas, assim, né, que possam acessibilizar outro tipo de conhecimento, né, e como que isso pode gerar inovação, né, porque quantas vezes a gente teve do lado de lá, Sim. né, ouvindo e se inspirando, né, nas ideias de outras pessoas. Isso é muito legal. Ontem eu participei de um programa, de uma capacitação, né, uma capacitação pela Pollen, e foi muito legal os feedbacks que nós recebemos, e eu fiquei muito feliz, porque a gente também está se desafiando a trazer um assunto muito novo para o Brasil. É muito novo. Essa questão do dado em si, né, é uma cultura que precisa se formar. E existem tantas culturas que precedem isso também, né? Você estava falando aí, né, que vocês fizeram uma ação em onde vocês recolheram mais de 100 quilos de resíduo, de lixo, né? Não gosto nem de usar o termo lixo. E a gente tem tantas questões tão incipientes ainda, né, que está na nossa cultura. As pessoas ainda não separam seu resíduo corretamente em casa. Então, tudo conta, né? E eu acho muito legal na trajetória de vocês, porque quando vocês fazem isso internamente dentro da empresa, vocês acabam formando uma cultura que vai influenciar as pessoas dentro das casas delas, né? Olha, tem uma composteira na minha empresa, olha, eu estou fazendo um substrato aqui que eu vou poder utilizar nas minhas plantas. Isso é sustentabilidade, né? É pensar naquela lógica que se sustenta o nosso modo de vida, e hoje ele é tão insustentável, né? Ele é tão, há uma ingerência tão grande com relação a resíduo. Quando a gente pensa em números, dados, né? Vamos falar um pouquinho de dados aqui, mas dados mais gerais, hoje no mundo a gente gera cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos, né? Nós extraímos do planeta Terra, em termos de recursos naturais, cerca de 100 gigatoneladas de recurso todos os anos. E tem um dado muito legal que nos demonstra que apenas 9% disso volta para o ciclo produtivo como reciclagem, que é uma das últimas estratégias da economia circular. Então, existem tantas outras que precedem a reciclagem, né? A compostagem, por exemplo, é uma que está relacionada ao ciclo biológico, né? Como que a gente precisa difundir essa cultura? E não menos importante também, a gente precisa difundir uma cultura de digitalização, que as pessoas busquem se capacitar, busquem competências, né? E principalmente para poder lidar com as oportunidades dos dados que estão aí na nossa porta, né? Mas muito legal. Conta pra gente um pouquinho dessa internacionalização da Meu Resíduo. Tem sim. Esse pedacinho que você, né? Tem esse pedacinho. Não me contou ainda. A internacionalização, ela vem de encontro, é bem engraçado. Em 2019, né, antes da pandemia, a gente fechou um contrato com o México. Legal. Né? E era o rapaz do marketing. Ele que fechou o contrato ainda, ele falava bem espanhol. É o Lucas? Não, é outro. É outro. Ele já saiu no mesmo ano e apareceu do nada, nos achou na internet e fez assim, a apresentação, gostou e fechou o contrato. É cliente nosso até hoje. Que legal. E a gente pensou, nossa, nós vamos decolar na América Latina logo, né? E não foi assim. E demorou, sabe? Demorou. E aí, a partir de um convite de ir para fazer umas rodadas lá de negócio no Chile, né? Que foi o Fábio e a Aline, eles foram para lá. Aí o mercado meio que se abriu, assim. Aí de lá já veio um fechamento com uma empresa de transporte de resíduos. Aí a gente começou a prospectar um pouco mais e ter mais acesso. Só que tem uma coisa antes disso. Antes disso, lá em 2000, como é que esse cara do México nos achou, né? Porque quando a gente falou que tinha estratégia de blog, a marca Meu Resíduo, ela teve várias discussões como é que seria o nome lá no início, né? E uma das marcas que a gente utiliza é
é MyWaste, né? E a gente tem o domínio dela, mywaste.app, e tem a miresiduo.app Eu e a sigo vocês também no LinkedIn. Isso aí. E o que aconteceu? A discussão foi o seguinte: não tem como comunicar para o transportador de resíduos, aquele que tem 2 caminhões, que a gente é MyWaste. Pode ser que ele nem saiba isso. Não é a linguagem dele. O negócio dele é carga, coleta, transporte, né? É resíduo, é lixo, sabe? Ele não vai entender MyWaste, entende? Então, aqui no mercado nacional, não tem que usar meu resíduo. Tá, então vamos ter um site para cada. Então, a gente criou as três sites em inglês, espanhol e português. E vamos criar um blog em inglês, espanhol e português. E vamos fazer o blog, de vez em quando, passar pelo espanhol e pelo inglês e postar. Beleza. A partir disso, a gente começou a postar lá no passado. E chegou um ponto que eu fui dar uma olhada, mas os acessos nesses blogs eram pequenos. Pequeno porque eu fui olhar um dia com mais, fazendo um curso de inglês e fazendo umas pesquisas em espanhol que não estava escrito muito certo. Então, eu acho que isso despertava, eles começavam a ler e paravam, porque ficavam 3 segundos nos textos, 4 segundos, 10 segundos e caíam fora. E então a gente passou todos os textos por revisão por professores. Tá, teve um custo mensal, mas passou pelo crivo de professores de inglês e espanhol. A gente refez todos os textos e foi colocando um a um, ano a ano, os anteriores botando de novo e os para frente tudo fazendo certo. Agora a gente já tem toda essa estrutura montada, a gente já produz ele na linguagem certinha, né? Já tem o pessoal fluente em espanhol e inglês dentro da empresa. Legal. E aí passa por essa etapa. Então, a gente tem sempre os 3 blogs, a gente tem as 3 marcas, e aí a gente tem a Mi Resíduo, que toca essa América Latina. Então, a gente começa a publicar coisas na Mi Resíduo, às vezes até um pouco diferente da Meu Resíduo, para atingir o mercado de lá. E começou a fazer sentido. A gente já foi para a Colômbia também, junto com o pessoal do 100 Opens, que lá também tem o 100 Opens Colômbia. A gente ficou primeiro City Tech lá 1 ano, né? Então a gente tem acho que uns 5 contratos, ou 6 na Colômbia, já tem no Uruguai, já tem no México mais alguns transportadores apareceram, geradores também. Legal. Panamá, né? Apareceu um da África, né? A gente tinha um contrato de Moçambique, o cara coletava resíduo eletrônico, né, mas com o tempo ele acabou fechando, mas já apareceu mas a gente nota que para nós faz sentido a América Latina, até porque a América Latina ela vem buscar muito na nossa legislação, tanto ambiental como as outras coisas, eles dão uma olhada na legislação brasileira que é muito forte, muito robusta, então eles implantam lá. Hoje a Argentina já está com um tipo MTR, o Chile também tem um MTR, que legal. Então eles já olharam isso, já absorveram, a gente já tem alguma forma de responder o órgão ambiental chileno, né, com as cargas que a gente faz de coleta, porque eles trabalham com planilha, tu sobe no site lá tudo que tu fez, então gera a numeração, mas a gente já não é interligado, mas a gente já está adequado, né? Na Argentina também a gente já deu uma olhada como é que já está partindo para isso, então se espelha muito. Então a gente estava startando mais forte, mas agora estrategicamente a gente está passando uma remodelação no visual da plataforma, como também a linguagem, atualizando, e eu acho que terminando isso, que deve ser até no máximo final do ano que vem, e aí a gente está pronto para invadir lá mesmo, focar mesmo na América Latina. Claro, a gente já está fazendo isso, mas aí a gente vai fazer mais força. É muito legal, Ismael. Eu vejo que na sua fala, né, sempre tem um conhecimento por trás que vai mobilizando a mudança e vai permitindo que vocês vão ampliando aí, né, tanto estrategicamente, ampliando o mercado, ampliando no aspecto de bagagem também e se tornando cada vez mais, né, uma empresa competitiva. Agora, sobre lições, né, já partindo para o final, né, do nosso podcast, que foi incrível, aprendi muito com você e te agradeço muito. Queria falar um pouquinho de lições aprendidas, né, e quais lições que a gente pode mandar aí para os nossos ouvintes, para os startupeiros como nós. 3 erros que fariam diferente. 3 coisas que você faria diferente. Que eu faria diferente? Eu nunca pensei nisso. Vamos ver aqui. 3 erros. Olha,
pode ser que... Pode ser só um, né? Uma das coisas que se eu fosse, assim, fazer novamente, eu ia tentar, assim, buscar mais skill comercial. Eu ainda acho que me falta muito essa parte comercial, entende? Eu acabo não fazendo errado, mas eu acabo ficando conversando, sendo amigo, mas às vezes parece que eu perco um momento de fechamento, sabe? Entendi. E pode ser que isso me falta um tino comercial, porque eu não tive isso lá no início. Entendi. Ou pode ser que seja a parte certa e eu não sei, que eu te digo. Mas eu acho que é uma coisa que eu poderia ter experimentado antes, mais ações comerciais para ter essa certeza. Hoje a única experiência comercial praticamente que eu tenho é da Meu Resíduo. Antes eu nunca vendi nada. Então, tu conversa com pessoas, não, eu comecei aos 17 anos, já vendia livrinho, já vendia não sei o quê, depois eu vendi curso, depois eu vendi... E essa pessoa tem uma forma de vender muito engraçada, porque ela sabe costurar essas coisas. E eu não, eu trabalhei em tudo, só fui vendendo a Meu Resíduo. E a única experiência de venda, pode ser que isso é uma coisa que eu melhoraria em mim. Nossa, você me trouxe uma reflexão que é muito engraçado, né? Uma startup, ela tem várias necessidades, né? E hoje a gente está com uma equipe maior, né? Tem aí o pessoal no comercial, nós temos 2 pessoas no comercial, tem um representante nos ajudando aí agora também. Mas, às vezes eu brinco, né, com a minha equipe que... peraí que agora eu vou vestir a camisa do TI. E vou resolver alguns problemas, né? Aí depois eu visto a camisa do marketing, depois a do jurídico, depois eu tô lá no comercial. E nós, né, que estamos como CEOs, né, dos nossos negócios, a gente tem que ter essa versatilidade, né? E no início é você mesmo que vai fazer muita coisa, né? E às vezes é difícil, né? Depois você vai ter que encontrar o seu foco dentro ali do seu negócio. Mas eu vejo, assim, te dando um feedback, a Meu Resíduo cresceu muito. Eu lembro, né, que a gente se encontrou em algumas feiras lá em 2000 a primeira Feira Mineira de Resíduos, vocês estavam lá com o Davi, da Estação Circular, todo mundo junto num stand só, né? O Davi e o Rodolfo da Olho Verde. São caras que, assim, realmente admiro muito a proposta deles. E assim, é muito legal que a gente observa o crescimento de vocês, a gente observa essa maturidade, né? E o negócio prosperando, isso é muito legal, porque vocês inspiram a gente, porque a gente olha e fala, poxa, eles conseguiram, e aí a gente vai vendo também a luta do outro, inspira a gente a avançar na nossa também, que a gente sabe que é difícil, né? Mas então vamos falar de acerto, eu não vou pedir 3 não. Tá bom. Um acerto que vocês repetiriam? Eu acho que o acerto é uma coisa que eu falo, e sempre falei. É engraçado que eu também nunca fiz marketing e eu fiz só na Meu Resíduo. Mas uma coisa que eu adaptei ou achei um caminho ou a forma que eu faço, eu sempre falo para o pessoal, hoje a gente tem uma equipe, né, tem mais 2 pessoas no marketing, a gente tem um marketing sincero. O marketing tem que ser sincero. Ou seja, tu tem que passar sinceridade. Sim. Né? Seja em números, seja em forma, seja em cor, seja... E tem uma outra coisa legal, assim, que no início a gente era verde. O Meu Resíduo a cor era verde. E aí, era legal, beleza. Mas eu falei, cara, nós tem que ter uma... Tão comum, né? Mas tem que ter uma batida diferente, sim. Eu falei, vamos escorar uma outra cor. Era preto e verde as cores da Meu Resíduo, né? Daí um ano a gente foi lá e escorou, acho que foi verde com azul, acho. Beleza. Acho que foi o primeiro ano. Depois a gente botou tipo um amarelado para verde, assim, que era a cor da tecnologia da informação, assim, peguei essa batida. E aí, no terceiro ano, me surgiu uma copy lá que me chamou a atenção, que era um roxinho bem claro. Olha. Disse, vamos botar o roxinho? Vamos. Só que o claro não ia chamar atenção. Vamos botar um roxo forte, vamos botar um roxo mais forte? Botamos um roxo mais forte, daí ficou verde e roxo. Aquela cor casou, sabe? E daqui a pouco lá acertado, cara, vamos transformar para roxo. O roxo chama atenção. E eu me lembro, assim, que a gente foi pós-pandemia, para a primeira vez com o roxo, com as camisetas roxas, assim,
num Gramado Summit, a gente chamou tanta atenção com as camisetas roxas, eu falei, não dá mais para trocar. Mas assim, isso aí foi um acerto, mas eu acho que o marketing sincero para mim ainda é o melhor acerto, é transmitir tudo da maior sinceridade possível, sabe? Então, não adianta fabricar números, não adianta fabricar informações que tu não tem certeza, não adianta fabricar muitas coisas ou prometer coisas que tu não consegue cumprir, ou tu não cumpre, ou tu não tem ainda. Exato. Na hora, até na venda, tu tá fazendo marketing da plataforma, então tu diga, olha, a gente pode analisar, mas a gente hoje não trabalha com isso. Pode até perder a venda, mas tu vai fazer o quê? Se tu não faz. Não adianta tu tentar abraçar o mundo, às vezes. Então, a sinceridade, o marketing, ou a venda sincera, para mim, é o acerto que a gente tem, assim. É a nossa pegada. É a transparência, né, Ismael? A gente tem percebido muito como que isso é importante, até nos momentos de inovação, né? Porque tem coisa que a gente não sabe fazer, mas eu acho que o importante é ter aquela vontade de saber buscar esse caminho. Isso aí. E uma das coisas que a gente sempre fala com os nossos potenciais clientes ou clientes, olha, não sei como faz isso, mas eu vou descobrir um caminho e vou te mostrar, né? É isso. Adorei esse papo. Nossa, sim, me sinto infinitamente grata por essa conversa. Eu te devia um podcast, né? Porque quantas vezes, né? Você já fez o lado de cá, né? E eu adorei participar, então eu te agradeço mesmo, tá? Eu que agradeço. Olha, poder botar um pouquinho da nossa história também é importante. Mas, de novo, estar contigo aí é legal, porque são histórias que eram longe, ninguém conhecia ninguém, daqui a pouco a gente se conheceu, mas a Aline tem um negócio lá que faz sentido. A gente ainda não achou o ponto, né, daqui a pouco de estar com os negócios vendendo junto ou integrados, mas hoje a gente já tem uma parceria, ou seja, que funciona, ou seja, ela pode indicar a Meu Resíduo, nós podemos indicar a Data Waste e assim, isso eu acho também importante, que para mim é um ponto hoje de ajuda que a gente forma aí com várias outras iniciativas que, olha, pode dar certo, pode não dar, mas a gente está ali se apoiando. Exatamente. Não, e faz todo sentido pra gente. E assim, até curioso, Ismael, vou colocar uma coisa aqui curiosa, é que a gente tem mais afinidade com algumas startups de outras regiões do Brasil do que de Minas. Curioso, né? Acho que é mineiramente desconfiado. Não sei, isso aí acho que é meio natural, entende? A gente vai vendo as soluções e o formato das pessoas, né? E o que as pessoas entregam, o que elas falam, e vai fazendo essas proximidades, né? E a gente se conecta de alguma forma. Mas, cara, esse negócio de ser parceiro, hoje a startup precisa disso, né? Sim. A gente não consegue abraçar tudo. A gente não consegue desenvolver tudo. Não. Então, tu ofertar parceiros que façam coisas que tu não consegue atender, isso é importante, né? Sim. É importante para ele e importante para o teu cliente. Sim, a importância de compreender o quanto nós somos complementares, né? A gente não vai saber tudo, é porque é um conhecimento tão vasto que a gente precisa acessar que é melhor somar e colaborar, né? Que aí a gente cria algo maior. Legal demais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço demais. Pessoal, espero que em breve a gente tenha a oportunidade aí, né, de trazer outros convidados. Vai ser difícil, né? Trazer um cara nesse nível aqui, né? De simpatia, de humildade e também com um projeto tão bacana. Muito obrigada. Beleza, obrigado. Agradeço aí a Aline pela oportunidade de representar Meu Resíduo aqui, né? E falar um pouco da nossa história. Legal. Gratidão. Gratidão também.